Com o entendimento que eu tenho de arte, eu vejo que a minha vida era só arte. O que minha mãe fazia era pura arte. Eu tenho estudado muito cosmologias centro-africanas e eu tenho percebido que dentro dessas culturas, honrar os antepassados e honrar a trajetória desses ancestrais faz parte de uma prática comum, cotidiana, diária. Quem são meus pais? Quem foram os meus avós? Essas pessoas são presenças na minha vida e elas precisam ser constantemente lembradas. E de alguma forma no meu trabalho eu posso ofertar essa presença para outras pessoas. É um sentido muito íntimo, espiritual, ritualístico. Eu acho que a base é sim a fotografia de estilo, a fotografia parada. Eu sempre olhei muito para a fotografia, então eu posso dizer que, de uma certa maneira, tudo começou com a fotografia e daí foram se desdobrando de várias formas no vídeo, né, filme, as fotografias em movimento, mas também artes gráficas, a escrita, a literatura. Eu acho que cada trabalho pede a sua materialidade. No caso, tanto a fotografia quanto o vídeo são formas muito naturais para mim, porque pensar por imagens, para mim, é uma coisa muito fluente. Perfeitamente natural pensar que nessa exposição individual a gente esteja privilegiando trabalhos em vídeo. Talvez nessa situação, né, do museu, nessa sala, seja a melhor expressão desse conjunto de trabalhos e desse conjunto de ideias. Então é uma experiência de cinema imersivo, cinema expandido, que é uma videoinstalação com 6 telas. Essas 6 telas são 3 trabalhos. Eles se chamam Pontes sobre Abismos, Se o Mar Tivesse Varandas e Outros Fundamentos. Eu acho que no Brasil, quando a gente fala em família e formação dessas famílias, algumas palavras são evocadas, como miscigenação, hibridismo, sincretismo. E essas palavras são palavras que tentam apaziguar as nossas tensões raciais. Então, eu acho que eu estava querendo, com esses trabalhos, trazer novas palavras para falar dessas famílias e da formação dessas famílias. E não usar essas palavras apaziguadoras, essas palavras que tentam diluir uma experiência e que em muitos casos é uma experiência bastante violenta, na maioria dos casos. Quando esses trabalhos eles são vistos em conjunto, eles podem dar essa dimensão
que é uma dimensão poética, mas é uma dimensão bastante política do que seria essa miscigenação que tanto se fala e tanto se fala para silenciar tantas vozes. Sobre a água, numa concepção centro-africana, uma linha, uma fina linha, uma fina camada de água, que se chama calunga, separaria dois planos, um plano físico e um plano espiritual. Então a água, ela serve como uma espécie de máquina do tempo em que você pode acessar esses mundos. E pode ser uma água que está num copo d'água, ou pode ser a massa oceânica. Não é só a materialidade dela. Tem um sentido espiritual de conexão entre os seres viventes e os seres não viventes. Então, por isso, essas imagens no meu trabalho, elas estão sempre retornando. Que é a água, a flexibilidade de um tecido, os espelhos, que são os duplos, exatamente como uma evocação a essas duas dimensões. E, novamente, que tipo de diálogo é possível fazer? Que tipo de diálogo a gente ainda pode estabelecer com o continente africano? Eu acho que se discute muito a africanidade, o que é ser negro. Muitas pessoas que estão discutindo isso, às vezes de maneira muito conceitual, na verdade nunca foram ao continente africano. E por isso falta repertório para ter um entendimento mais profundo dessas relações entre o Brasil e o continente africano. Por isso também algumas percepções, tanto desse lado do Atlântico como do outro, são tão difíceis e tão complicadas e tão cheias de contradição. Então, óbvio que a minha ida para a Nigéria também ia estar cercada de contradição e de ambiguidade. Quem seria eu retornando? Quando a gente tem uma história ainda pouco conhecida no Brasil, de retornados brasileiros, né, já nascidos no Brasil ou ex-escravizados, que retornaram para Lagos. E essa história é pouco conhecida tanto lá quanto aqui. E isso gera também contradições, conflitos, percepções às vezes equivocadas das suas intenções naquele lugar. Então esse trabalho, Outros Fundamentos, por isso ele tem esse nome, outros entre parênteses, e fundamentos evocando o sentido espiritual que essa palavra tem, mas um sentido também das fundações, de onde a gente está pisando para a gente ser o que a gente é. Se são outros mesmo, ou se são novos, se a gente precisa de novos fundamentos e novas fundações, novas palavras, para dar conta de uma experiência desse retorno, e um retorno que muitas vezes também é um exílio. Depois da trilogia, eu fiz um outro vídeo e também uma série de fotografias, um livro de artista, uma performance. E todos esses desdobramentos têm esse nome de Filha Natural. Basicamente, tenta descobrir indícios de quem foi a minha tataravó. Se chamava Francisca. E ela nasceu por volta de 1850 e eu sabia que ela tinha sido escravizada numa fazenda em Vassouras que fica no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. A partir do momento que eu não consigo encontrar também muitas informações, que tipo de novos
laços de parentesco são possíveis ser criados hoje? E qual é esse sentido de pertencer a uma família? Se é uma família mesmo de sangue ou se é uma família que eu posso criar e que eu possa fabular sobre essa linhagem de mulheres. Falando sobre livros de artista, eu sempre quis dialogar com esse meio livro, com a materialidade mesmo da folha, e ter frente e verso, página dupla. Formalmente era um veículo que me interessava. Então tem o Escravos de Jó, que é esse livro de artista, e tem o livro também que eu fiz a partir do financiamento que eu recebi da Bolsa Zoom. Eu já pensei muito tempo sobre por que eu faço arte. E eu cheguei numa resposta. Eu faço arte porque eu quero ser vista, eu quero ser compreendida e, em última análise, eu quero ser amada. E ser amado é ser acolhido por uma comunidade. É você estar no centro dessa roda e você ser celebrado pelo que você é, pela sua comunidade. E sentir que você conseguiu fazer esse círculo em volta de você.